Hora de falar sobre o São Paulo. Queria te contar se existe alguma procura do Beşiktaş por Ferreira. Essa especulação voltou à tona nas últimas horas e dá conta de que o clube turco pretende comprar o Ferreira em janeiro. Existiu uma consulta do Beşiktaş na última semana da janela de transferências na Turquia, há exatamente um mês. A ideia do Beşiktaş era contratar o Ferreira por empréstimo. São Paulo considerou um negócio absolutamente maluco. Qual é a lógica de emprestar um jogador que é titular e peça importante? Diante desse cenário, o Beşiktaş contratou na oportunidade o João Silva, ou melhor, o Jota Silva, atacante português que estava no Nottingham Forest. Ele chega por empréstimo de uma temporada. 2 jogos e 1 gol até aqui. Jota Silva ainda está se adaptando aos novos companheiros, nem dá para fazer uma avaliação se ele tem ido bem ou mal. E aí surgiu a especulação de que o Beşiktaş já procurou o São Paulo para buscar a aquisição em definitivo do Ferreira em janeiro. São Paulo assegura que não houve nenhum contato, zero sondagem ou especulação para 2026. O Tricolor confirma que foi procurado um mês atrás em relação a esse empréstimo, mas é muito difícil imaginar que o Ferreira possa ser negociado, especialmente porque o São Paulo tem só 35% dos direitos econômicos do Ferreira. Então precisaria ser uma baita venda para que o negócio interessasse ao São Paulo, senão o Tricolor vai correr o risco de perder o Ferreira por cifras bem baixas. Inclusive é importante lembrar que o Ferreira foi comprado do Grêmio por 2,5 milhões de dólares, mas o São Paulo só pagou 1,4 milhão, o outro 1,1 milhão segue pendente e o presidente do Grêmio outro dia veio a público para reclamar dessa questão. A saideira sobre o São Paulo, Júlio Casares concederá sua primeira entrevista coletiva nessa terça-feira. Primeira entrevista coletiva em quase ou após 4 anos. A última vez que o presidente reuniu jornalistas para falar aconteceu em maio de 2021. Hora de falar sobre Oscar, temporada para se esquecer da parte do meio atacante de 34 anos de idade e um ano extremamente improdutivo para o São Paulo, que gasta com o Oscar 2.300.000 por mês de salário, direitos de imagem e luvas. O Oscar só ganha menos no futebol brasileiro do que Memphis Depay, Neymar e Gabigol. Há alguns outros jogadores muito próximos dele, como por exemplo o Saul, Samuel Lino, Jorginho, Andréas Pereira e agora Arrascaeta. Mas acima do Oscar, somente 3 jogadores de futebol no Brasil. E apesar desse salário astronômico, a entrega do Oscar na temporada atual é muito ruim. Ele acaba de ter constatada mais uma lesão na panturrilha que vai afastá-lo dos campos por pelo menos, ou por até, 6 semanas. Período de 4 a 6 semanas de recuperação. E aqui vem um grande ponto. Existe a possibilidade real de Oscar nem entrar mais em campo nessa temporada. Temporada marcada por uma série de lesões, essa é a 5ª. Desde que ele foi recontratado, Oscar chega no início de 2025 como a grande estrela da companhia. Por conta das 5 lesões, o Oscar só esteve em campo à disposição do São Paulo em 38% dos jogos. Muito pouco ou quase nada para alguém que ganha do São Paulo R$1,5 milhão por mês e mais R$800 mil por mês da patrocinadora. A saideira sobre Oscar: 21 jogos, 2 gols e 5 assistências. Ele não entra em campo desde 19 de julho em partida contra o Corinthians. Hora de falar sobre o São Paulo e um erro de R$1 milhão. Contei para vocês no final de semana sobre a possibilidade de o Tricolor comprar Gustavo Santana. Artilheiro do time no Campeonato Paulista Sub-20, são 8 gols marcados em 18 partidas. Pois bem, Gustavo Santana pertence ao Cuiabá e está emprestado até o fim da Copa São Paulo de Juniores do ano que vem. E o Tricolor acabou por utilizá-lo contra o Cuiabá no Campeonato Brasileiro da categoria Sub-20, sem saber que sua utilização acarretaria numa multa de R$1 milhão. Tanto o São Paulo não sabia que o Gustavo Santana entrou nos minutos finais, ele jogou apenas 6 minutos. Cuiabá fez valer a cláusula e passou a cobrar o São Paulo, que decidiu não pagar. O que o Cuiabá fez foi a Câmara Nacional de Resolução de Disputas para cobrar essa grana. Só para você entender, R$1 milhão equivale a mais do que aquilo que está estabelecido como opção de compra. Para que o São Paulo fique com o Gustavo Santana, vai haver necessidade de desembolsar R$700 mil por 60% dos direitos econômicos. E o Cuiabá já disse que não vende o atleta por esse valor se não houver o pagamento da multa rescisória. Até por isso, o futuro do Gustavo Santana hoje é bastante incerto no Tricolor, mesmo com números bem interessantes. Antes de mudar de assunto, só registrar que Oscar teve nova lesão muscular.
O problema agora é na panturrilha esquerda, nenhuma data de retorno. O Oscar parece não conseguir jogar desde que voltou da China. Importante lembrar que o seu custo é de R$ 2.300.000 por mês. E falar sobre o São Paulo, durante o final de semana surgiu a notícia de que o Vasco quer contratar Luciano para 2026. Conversei antes de gravar esse vídeo com o presidente do São Paulo, Júlio Casares, para perguntar se existiu alguma sondagem, proposta e se o tricolor tem a intenção de se desfazer do Luciano. A resposta do Júlio Casares, abre aspas, não teve nada, isso é balela. A informação que surgiu é de que o Fernando Diniz pediu a contratação do Luciano. Ele entende que o atacante de 32 anos de idade seria um enorme acréscimo para o Vasco, mas não senti nenhuma disposição do São Paulo em negociar o Luciano, a menos que seja por uma condição financeira extremamente interessante. E a notícia que surgiu é de que o Vasco pensaria em contratá-lo sem gastar muito dinheiro. Diante desse cenário, dá para imaginar que a chance de negociação é praticamente zero. Multa rescisória para clubes do exterior no vínculo do Luciano é de 40 milhões de euros. No futebol nacional, ela gira na casa dos 120 milhões. Importante registrar que o Luciano ganha R$ 600.000 por mês. E apesar de ser um cara difícil no dia a dia, de muita contestação e reclamação, é alguém que entrega uma média de 20 participações em gol por temporada. Até pelo fato de ter um salário relativamente baixo no mundo do futebol, São Paulo vai engolindo o Luciano e deve mantê-lo para a próxima temporada, apesar dos gols perdidos nos jogos de ida e volta contra a LDU, o que acabou causando a eliminação do time nas quartas de final da Libertadores. Temporada atual do Luciano, de 47 jogos, 13 gols e 6 assistências. Ele é uma das peças importantes para tentar fazer com que o São Paulo, via Campeonato Brasileiro, garanta a classificação para a Libertadores da próxima temporada. Hora de falar sobre o São Paulo para registrar a melhora de Gonzalo Tapia com a camisa do tricolor. Quero te explicar como é que funciona se o São Paulo quiser ficar com um atacante chileno de 23 anos de idade que pertence ao River Plate. Tapia chega ao São Paulo com enorme desconfiança, até porque a passagem dele no River era horrorosa. 7 jogos, nenhum gol e nenhuma assistência. No São Paulo, em sua fase inicial, também não foi legal. Jogador demonstrando falta de habilidades, qualidade técnica discutível, mas retrospecto mais recente é bom. Nas duas últimas partidas com a camisa do tricolor foram 2 gols, contra o Palmeiras e também contra o Fortaleza. Tapia que já soma 10 jogos e 4 gols com a camisa do São Paulo, são números bem superiores, por exemplo, a da sua passagem no River Plate. O empréstimo do Tapia junto ao River Plate se encerra na metade do ano que vem. E o São Paulo ainda tem tempo para optar ou não pela compra do atleta. São Paulo não quer confirmar ou admitir o valor fechado para a compra desse jogador, mas eu posso assegurar para vocês que essa opção de compra gira na casa dos 2 milhões de euros. Exatamente o mesmo valor que o River Plate desembolsou quando o contratou da Universidade lá do Chile. Só para arrematar em relação ao Gonzalo Tapia, além do crescimento com a camisa do São Paulo, ele também melhorou no futebol da sua seleção. Nesse final de semana, o Chile venceu o Peru por 2-1, amistoso internacional, e o Tapia teve uma das melhores notas em campo, além de uma assistência. Você, torcedor do São Paulo, já está convencido de que Tapia tem qualidade para jogar no tricolor? Você pensaria em contratar esse jogador em definitivo? Já usa o espaço para comentário para deixar sua opinião, beleza? Agora, são 2 notícias importantes relacionadas à base. Primeira delas, Gustavo Santana, artilheiro do time no Campeonato Paulista, pode não ficar para o ano que vem. Atleta de 20 anos de idade, 9 gols marcados em 18 partidas no Campeonato Paulista Sub-20. Ele pertence ao Cuiabá e está emprestado apenas até o fim da Copa São Paulo de Juniores. O tricolor ainda não se decidiu sobre ficar ou não com o atleta. O custo é de 700 mil por 70% dos direitos econômicos. O fato de já ter 20 anos de idade faz com que a decisão da compra ou não seja do departamento de futebol profissional. E dá para dizer que o Gustavo Santana vai precisar arrebentar nessa reta final de Campeonato Paulista Sub-20 e na Copa São Paulo para ser adquirido. Atleta que tem 9 gols em 33 partidas, todos os gols marcados no Campeonato Paulista. O tricolor está nas semifinais da competição. Queria falar, além do Gustavo Santana, sobre uma contratação. O tricolor pretende fechar até a próxima segunda-feira a chegada de um atleta do Náutico, jogador de 16 anos de idade, que não teve sua identidade revelada, tudo para que o tricolor não corra o risco de perdê-lo para outro clube. Investimento de 600 mil reais e há a expectativa de que esse cara possa mudar a base do São Paulo, até por ter muita qualidade e já ter jogado no time principal do Timbu, mesmo com tão pouca idade. Pessoal, se assistiu até aqui, deixa seu like e se inscreva no canal. Obrigado.